Bom, o artigo, então, tem o título de Conforto e Funcionalidade no Design de Calçados para Pessoas com Diabetes, Desafios e Soluções Inovadoras a partir da Literatura. Os autores sou eu, Índia Paula Reis Vargas, professor Reinaldo de Almeida Coelho, a professora Icléia Silveira e o professor Walter Dutra da Silveira Neto. O design de calçados ele tem evoluído priorizando conforto, saúde e proteção. Para as pessoas com diabetes, esses critérios eles tornam-se essenciais, pois o pé diabético ele apresenta alterações sensoriais e circulatórias que exigem calçados específicos. O desenvolvimento desse tipo de produto, ele requer integração entre o design, a saúde e a tecnologia, considerando os aspectos ergonômicos, antropométricos, biomecânicos e materiais. Então, essa pesquisa ela é baseada na revisão da literatura, com fichamentos temáticos, foram feitos em pesquisas de 2016 a 2024, e o artigo ele tem como objetivo identificar critérios de conforto e funcionalidade no design de calçados voltados para pessoas com diabetes, reconhecendo a importância de soluções projetuais, inovadoras e seguras. A pesquisa ela justifica-se pela necessidade de compreender que os calçados destinados a pessoas com diabetes devem ser rigorosamente específicos, devem atender exigências fisiológicas e funcionais do pé diabético. E essas complicações decorrentes da doença, como a perda da sensibilidade, a má circulação e o risco de úlceras, elas tornam o uso do calçado inadequado um fator de agravamento à saúde. Então, assim, o estudo ele busca contribuir com o campo do design ao integrar o conhecimento técnico, ergonômico e tecnológico na criação de produtos que promovam o conforto, a segurança e a qualidade de vida. Então, na contextualização teórica, falei sobre o conforto do calçado. O conforto ele é um dos principais critérios do design de calçados, especialmente quando se trata de usuários com necessidade específica, como as pessoas com diabetes. Então, um calçado confortável ele deve oferecer proteção, estabilidade, absorção de impacto, leveza, flexibilidade e boa aderência ao solo, garantindo equilíbrio e segurança durante a marcha. Então, a ergonomia e a antropometria, eles são fundamentais nesse processo, pois cada tipo de pé, que exemplos como o neutro, o plano e o cavo, ele apresenta características diferentes que influenciam o ajuste e o conforto. Então, estudos mostram que há diferenças morfológicas entre populações, o que reforça a importância de modelagens adaptadas na realidade brasileira. Como exemplo, as instituições como a IBTEC, eles realizam testes biomecânicos para conhecer o selo conforto. Eles então avaliam as costuras, os materiais, as espessuras da palmilha e os pontos de pressão. Então, apesar desses avanços, ainda são escassas as pesquisas em design voltadas ao público diabético, então indicando que a necessidade de maior integração entre saúde e o desenvolvimento de produto. Ainda na contextualização teórica, eu falei um pouco sobre o calçado recomendado para pessoas com diabetes. Então, os calçados destinados às pessoas com diabetes, eles devem ser projetados com base em critérios técnicos e preventivos, uma vez que essa condição ela pode causar a perda da sensibilidade, a má circulação e o risco elevado de lesões nos pés. Então, a SBD, que são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles indicam o uso de calçados terapêuticos como medida essencial de proteção, especialmente para pessoas com neuropatia ou histórico de úlceras. Então, esses modelos, eles diferenciam-se de calçados convencionais porque eles priorizam a funcionalidade e a segurança, e não apenas a estética, né, como nos calçados comuns. Então, entre as principais características, destaquei algumas, como exemplo, os cabedais sem costuras internas, que são feitos com materiais macios e respiráveis, a palmilha anatômica e removíveis, que absorvem impactos e redistribuem a pressão plantar, solados firmes e antiderrapantes, que podem favorecer a estabilidade da marcha, e biqueiras amplas,
para acomodar a deformidade sem compreensão. Então, no Brasil, algumas marcas elas se destacam, como exemplo, a Usaflex, a Alpanacan, a Ortec e Filadélfia. Por quê? Porque essas empresas elas oferecem linhas voltadas ao bem-estar da saúde dos pés. A Alpanacan, por exemplo, ela possui o selo da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, que é o ANAD, né? E ela é a única do Brasil, inclusive, que ela tem esse selo. E ela testa de sua conformidade técnica. Então, esses calçados, eles representam uma ferramenta de prevenção da saúde, além de uma oportunidade para o design contribuir diretamente com a qualidade de vida e autonomia dos usuários. Ainda na contextualização teórica, que eu falei sobre tecnologias em calçados, as inovações tecnológicas, elas têm transformado o desenvolvimento de calçados com foco em saúde, conforto e desempenho do usuário. O conhecimento sobre a biomecânica do pé e o comportamento dos materiais, eles são essenciais para criar produtos que ofereçam estabilidade, absorção de impacto e adaptação ao formato do pé. Então, eu destaquei alguns exemplos aqui. Um deles é o modelo Go Hum Persistence, da marca Skechers, dos Estados Unidos, que hoje ela já é uma marca ela está aqui no Brasil, né? Mas ela é uma marca dos Estados Unidos. Ela utiliza uma placa de carbono para o retorno de energia e palmilhar fit, que ela é capaz de redistribuir as pressões plantares. Então, embora não seja um calçado específico para pessoas com diabetes, ele apresenta características que favorecem o conforto e podem ser adaptados a esse público. Já no campo da personalização, as tecnologias digitais 3D, elas estão revolucionando o setor. As pesquisas, como exemplo de Silva, 2016, em sua tese, ele destaca que o uso do scanner 3D e aplicativos móveis permitem capturar as medidas exatas dos pés para produzir calçados sob medida. Então, a ferramenta, como o aplicativo Sunfit e softwares de modelagens e impressões 3D, como exemplo o ThinkCare e o Ultimaker Cura, eles tornam o processo mais acessível e preciso. Como nos estudos de Monese e Okada, de 2021, eles comprovaram que a impressão 3D ele possibilita criar palmilhas e calçados ortopédicos personalizados com menor custo e tempo de produção. Então, essas tecnologias, elas indicam um novo caminho para o design de calçados, que seja mais ergonômico, mais inclusivo e digital, que seja capaz de atender diferentes biótipos e promover maior conforto, desempenho e qualidade de vida para as pessoas com diabetes. Então, nos resultados e discussões, foi feita a síntese dos fichamentos, uma análise de 6 estudos com foco em conforto, ergonomia e tecnologias, que revelaram contribuições relevantes aplicadas no design de calçados. Então, foram examinados estudos nacionais e internacionais que, mesmo não tratando exclusivamente de calçados para pessoas com diabetes, eles forneceram bases teóricas e técnicas fundamentais para esse público. Então, os resultados, eles mostraram que ainda há lacunas importantes na indústria e na pesquisa, especialmente na adaptação anatômica, na padronização de formas e na acessibilidade dos produtos. Então, como exemplo, o autor Takayama e Merino, de 2020, em seu artigo, eles destacaram que o conforto ele depende do ajuste da forma e da redistribuição das pressões plantares. Já Domingues e Lucena, eles comprovaram discrepância entre medidas normatizadas e os pés brasileiros. E já Monese e Okada, em seu artigo em 2021, eles apontam que o potencial da impressão 3D para personalização e redução de custos. Ou seja, esses resultados, eles reforçam que o design de calçados para pessoas com diabetes, ele exige uma abordagem multidisciplinar, que ele integra ergonomia, antropometria e inovação tecnológica. Então, a pesquisa ela confirma que a personalização e o uso de tecnologias digitais representam caminhos promissores para aprimorar conforto, funcionalidade e qualidade de vida. Aí, então, nós fizemos características funcionais de conforto em calçados para pessoas com diabetes, que são solado antiderrapante, materiais respiráveis sem costura interna, palmilha ajustável, resistência a impactos
E o calçado confortável ele deve conter características específicas, como biqueiras largas, fechamento com velcro, materiais leves e áreas mais sensíveis. Então, as considerações finais, a análise das produções científicas, ela mostrou que, apesar dos avanços tecnológicos e métodos de design, ainda existem lacunas importantes no desenvolvimento de calçados adequados para pessoas com diabetes. Então, muitos modelos disponíveis no mercado, eles não se ajustam corretamente às características anatômicas dos usuários, o que pode gerar desconforto, calosidade e até lesões. E os resultados também apontaram que fatores como índice de massa corporal e pressão plantar, eles influenciam diretamente o conforto e a segurança do calçado, e evidenciando, então, a necessidade de pesquisas específicas para o pé diabético em movimento. Então, a incorporação de tecnologias digitais, como escaneamento 3D, impressão sob medida, ele surge como uma alternativa promissora para personalizar produtos e ampliar o acesso a calçados realmente ergonômicos. Então, essa integração entre o design, a saúde e a tecnologia, ela fortalece a criação de produtos que aliam a função, o conforto e a estética, promovendo o bem-estar e a autonomia das pessoas com diabetes. Então, o tema, ele continua sendo um campo fértil para novas pesquisas, novas inovações, reafirmando o papel do design como um agente transformador na qualidade de vida dessas pessoas. E é isso, muito obrigada!